Olá, eu sou o Valeriano Camargo e no dia de hoje, 24 de junho, 24 de junho nós vamos falar sobre mansidão e sobre pobreza de espírito. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3,17. O mundo nos últimos anos retrocedeu a uma espécie de barbárie, já que a prática do cristianismo diminuiu, a maldade e a violência aumentaram. Vizinhos discutem uns com os outros, as brigas são um grande problema nas escolas e a guerra entre gangues promovidas entre adolescentes tem se tornado uma séria ameaça em nossas cidades. Pais e mães vivem discutindo e se desentendendo. Lares estão se desintegrando, membros do governo se envolvem em disputas acaloradas e difamatórias e nem se preocupam em manter a dignidade do seu gabinete. Como foi que toda essa selvageria entrou em nossa vida social e por quê? Por que nos esquecemos do que Jesus disse? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Eu já vi homens agressivos, ignorantes e resolutos abrirem o coração pela fé, aceitarem Jesus como seu Salvador e se tornarem gentis, pacientes, cavalheiros e misericordiosos. Oração do dia. Enche-me do teu amor e da tua misericórdia, Senhor. E já que o mundo está tão violento, peço-te que me uses para levar a paz onde houver conflito. Vejam, meus irmãos, que a base do estudo aqui está na bem-aventurança da mansidão. Jesus falou que eram bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos entender um pouco sobre o significado dessa mansidão. Vamos entender o que a Bíblia nos diz sobre a mansidão. Mansidão na Bíblia. Mansidão não está relacionado com covardia, com fraqueza. É o oposto disso. Mansidão é um poder sob controle. Jesus falou que nele nós teríamos um jugo leve, porque ele era manso. E Jesus é Deus. Todo o poder do mundo poderia ser emanado a partir dele, mas ele escolheu obedecer. Ele escolheu obedecer o Pai. Ao escolher obedecer o Pai, apesar de todo o poder que Jesus tinha, ele se prova como manso, manso de coração. Ele tinha todo o poder, ele mandava na natureza. Jesus fez o vento parar quando eles estavam no mar, o mar revolto. Ele parou as ondas, ele parou os ventos, ele deu ordens à natureza e a natureza cumpria. Ele restituiu a vida de Lázaro. Ele trouxe Lázaro de volta à vida. Então, poder era o que não faltava a Cristo, só que ainda assim ele escolheu ser manso e humilde. A mansidão, ela é o oposto da arrogância, é o oposto da agressividade, é o oposto da vontade de vingança, o desejo de impor a sua própria vontade. É uma submissão a uma autoridade maior. E nós estamos falando da submissão à autoridade divina, à autoridade de Deus. Então nós devemos ser mansos. Nós devemos nos submeter à autoridade de Deus. Significa que nós devemos sim ter a capacidade de defender os nossos, de cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos próximos. Devemos sim ter o poder para fazer isso. Porque se não tivermos o poder de agir, o poder de sermos agressivos, a mansidão não é uma escolha. Nós não seríamos mansos, nós seríamos simplesmente fracos. A mansidão, ela é muitas vezes trabalhada no mesmo sentido de um cavalo selvagem.
que ele é amansado, ele é domesticado. Ele não deixou de ser um cavalo e ter a força de um cavalo. Só que ele passa a obedecer comandos do seu senhor. Ele ficou manso e ele usa a força dele para o que é necessário, para o trabalho ou para as coisas que o dono, o senhor dele manda. Assim devemos ser, ter força para agir, mas devemos agir somente de acordo com a vontade de Deus, sendo servos de Deus. Essa é a mansidão que nós devemos entregar. Esse é o conceito de mansidão. E na sequência nós vamos ouvir também nas bem-aventuranças, vai falar sobre o pobre de espírito. E o que seria pobreza de espírito? Muitas vezes a gente ouve sobre a pobreza de espírito e a gente associa a pessoas materialmente pobres. Só que não é sobre isso. Novamente, não é sobre isso. Na raiz da palavra, dessa pobreza, essa pobreza ela é trabalhada como uma pobreza extrema, já no sentido de mendicância, no sentido de uma necessidade absoluta e total de alguém de fora. Essa é a natureza dessa pobreza. E a raiz do grego que traz a palavra sobre essa pobreza, ela também remete ao encurvar, a pessoa que se encurva, que se dobra, tanto como um pedinte quando se dobra para fazer um pedido de esmola, como alguém que se dobra perante de uma autoridade de alguém que é superior a ela. E assim nós devemos ser diante de Deus, nós devemos reconhecer a nossa miserabilidade, a nossa falibilidade, porque nós somos pecadores, nós somos desprovidos de graça, nós somos decaídos, manchados pelo pecado original e fomos remidos apenas pela graça entregue pelo nosso Senhor Jesus Cristo em seu sacrifício na cruz. O sangue de Jesus derramado na cruz nos redimiu. O sangue de Jesus nos redimiu, nos livrou dos nossos pecados. E nosso espírito deve se curvar a Ele. Como um mendigo pedindo esmola, nós devemos nos curvar, reconhecendo a onipotência de Cristo, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Então, essa pobreza de espírito, ela é o oposto da autossuficiência. Eu não posso imaginar que eu mesmo posso me salvar pelas minhas qualidades. Eu não posso pensar que eu posso, por meio de ações, criar a minha própria salvação, porque o meu espírito, ele é falho e ele deve ser submetido à autoridade de Deus. E eu devo me curvar diante de Deus, eu devo me curvar reconhecendo a minha posição de fraco, de miserável, de dependente, completamente dependente de Deus. Então, é o oposto total do orgulho, aquela pessoa que acha que é melhor do que as outras. Então, nós devemos agir de forma completamente oposta. Nós devemos agir respeitando os nossos irmãos, nós devemos agir tratando os irmãos como se eles mesmos fossem melhores do que nós, com uma posição completa de humildade. Podemos ter bens materiais, mas o nosso espírito deve se curvar a Deus. Quando nós, ao alcançarmos uma posição materialmente confortável e nós acharmos que o nosso espírito não deve se curvar a Deus, nós criamos um novo Deus, nós passamos a adorar o Deus do dinheiro. Então, não é sobre riqueza material, riqueza nem pobreza material, mas é sobre o reconhecimento da pobreza de espírito. E a pobreza de espírito, ela não está relacionada com a sua condição financeira. Porque nós podemos ter um milionário que se reconhece como miserável espiritualmente, necessitado da graça divina, e podemos ter um pobre arrogante que acha que
tudo ele vai resolver com a força do próprio braço e que ele não depende de Deus, que ele não precisa de Deus. Nós precisamos, acima de tudo, reconhecer a nossa miserabilidade perante Deus. Reconhecer que Cristo é nosso único e suficiente Salvador e que a nossa salvação só pode ser conseguida por meio da graça concedida por Deus. Não é nosso dom. Deus disse que nos daria a salvação. Cristo nos disse que Deus nos daria a salvação por graça, não por meio das obras, para que nós para não nos glorificarmos das nossas próprias obras. Nós não podemos achar que nossas obras vão resolver os nossos problemas espirituais, porque no mundo espiritual apenas Deus pode resolver para nós. Esse é o significado da pobreza de espírito e este é o significado da mansidão. Um convertido que matou o seu ego e reviveu para Cristo, ele não pode se tornar arrogante. É incompatível a morte do ego com a arrogância, porque com a morte do ego, o Espírito Santo se sobressai. Então, todos os frutos são oriundos do Espírito Santo, não são mais nossos. Então, como nós vamos nos gloriar de frutos do Espírito? Como nós vamos gloriar da vontade de Deus operando em nossas vidas? Nós não podemos criar um orgulho próprio e viver achando que nós somos autossuficientes e que nós somos os nossos próprios deuses. Por isso nós devemos ter total obediência a Deus, controlando o nosso ego, controlando o nosso corpo de forma mansa. Nós devemos ser amansados e devemos nos curvar diante de Deus como um mendigo que necessita daquela esmola, que necessita daquela ajuda para sobreviver. Assim nós devemos fazer diante de Deus, reconhecendo a nossa miserabilidade, a nossa falibilidade, reconhecendo que nós precisamos de Deus nas nossas vidas, reconhecendo que tudo de bom que nós podemos fazer é, na verdade, fruto do Espírito Santo que opera em nós, porque o Espírito Santo habita o nosso corpo. E essa habitação do Espírito Santo só foi permitida por Jesus Cristo, quando, após a sua ressurreição, ele disse que deixaria os discípulos, não voltaria mais à terra, mas que ele mandaria o Consolador. E esse Consolador nos traria a paz, nos traria amor, nos traria a benignidade, nos traria a paciência, nos traria a tranquilidade, nos traria conforto. Devemos então entregar nossas vidas a Deus para que o Espírito Santo haja e atue sobre nós e para que nós sejamos um dos ramos ligados ao tronco que é Jesus Cristo, para que por meio dessa ligação nós frutifiquemos, nós possamos gerar frutos. E esses frutos eles vêm de Cristo. O galho sozinho, o galho separado do tronco da árvore, ele não frutifica, ele seca, ele morre. Precisamos então estarmos ligados a Cristo o tempo inteiro em Cristo, com mansidão, com humildade, com espírito curvado, o espírito que mendiga essa atenção, que mendiga a salvação, um espírito que é necessitado. Precisamos nós nos colocar todos os dias como grandes necessitados da graça divina. Somos necessitados da graça divina. É sobre isso que a bem-aventurança que Jesus fala nas bem-aventuranças. Entenderam? Precisamos ser humildes, mansos de coração. Precisamos nos curvar diante de Cristo, diante da divindade de Cristo e rogar que Ele perdoe os nossos pecados, para que nós possamos, quando partir dessa vida, nos encontrar com Ele. E é isso que eu quero para a minha vida e é isso que eu desejo a vocês. Então, quem ouvir essa palavra, receber Jesus Cristo, creia
que Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e Ele é o único caminho entre nós e Deus. Então ninguém chegará ao Pai senão pelo caminho Jesus Cristo. Se você crê nisso, ore e agradeça a Deus, peça perdão pelos seus pecados e peça para que Ele te conduza, para que o Espírito Santo abunde na sua vida, para que o Espírito Santo gere os frutos na sua vida, para que a sua vida reflita o caráter de Jesus Cristo, que era manso e humilde e se submeteu à vontade do Pai até o fim, até a última gota de sangue. Ele sofreu, ele teve medo, ele pediu para que o Pai afastasse o cálice dele, mas ele ainda assim se submeteu e disse: que seja feita a sua vontade, Pai. Então, que seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas. Que Ele cuide muito bem de vocês e cuide de todos nós, abençoando os nossos dias, abençoando as nossas famílias, abençoando nossos trabalhos. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus para que Ele possa cuidar, e Ele cuidará da melhor forma. Tenha um excelente dia. Até mais.